Bom dia, meu nome é Jackson Fonseca, advogado, especialista em processo civil, atuante no Rolho Fonseca na área de família e sucessões. Hoje vamos falar sobre um tema que é de extrema relevância no ordenamento jurídico brasileiro, específico na área de família, que é sobre a multiparentalidade. O que seria a multiparentalidade? A multiparentalidade nada mais é que trazer para o mundo jurídico o que no mundo dos fatos já ocorre de forma normal, que é a possibilidade de cumular as filiações no assentamento da criança ou do adolescente. Tentando trocar com palavras mais usuais, pai é aquele que cria. Eu fiz uma enquete no meu Instagram há pouco tempo, perguntando se o pai é aquele que cria. E sim, o pai também é aquele que cria, ou o pai também pode ser aquele que cria, que a gente chama no sistema jurídico que é o pai socioafetivo. O que é essa multiparentalidade, esse reconhecimento desse fenômeno jurídico, que embora ele não seja tão novo, porque ele desde 2012 já vem se reconhecendo essa possibilidade, ele não é tão conhecido pela grande massa da sociedade. Então, por isso, muitas vezes, alguns colegas ou advogados, ou até pessoas civis mesmo, optam pela exclusão, às vezes, de um dos genitores e não a acumulação desse genitor ou dessa genitora também no assentamento da criança. Como consequência ou como característica principal da multiparentalidade está justamente a reciprocidade de sentimentos, de afeto, que é o quê? Quando o filho também escolhe aquele como pai ou aquela como mãe, e a mãe ou aquele pai socioafetivo também escolhe o filho para também reconhecer seu vínculo jurídico, né? Tanto que nos processos de reconhecimento de multiparentalidade, o centro da questão é justamente o princípio do melhor interesse do menor, ou seja, o que será bom para aquela criança, para aquele adolescente, esse reconhecimento. Cabe deixar claro aqui também que esse reconhecimento ele vai se dar sempre quando não existe uma visão financeira ou alguma forma de enriquecimento ilícito, algum meio de um ganho fácil com esse reconhecimento. Por exemplo, a criança é milionária, cheia do dinheiro, a família deixou uma herança muito boa e esse pai busca o reconhecimento, esse pai socioafetivo busca o reconhecimento dessa filiação. Muitas vezes isso aí visa uma questão patrimonial. Por isso que essas questões, quando existe uma questão patrimonial por trás, ela sempre vai ser cercada de muita segurança, tanto pelo judiciário, quanto pelo Ministério Público, quanto também pela advocacia que vai estar atuando no processo. Tá? Então, o que basicamente seria essa questão da multiparentalidade? Nada mais é que cumular pai biológico mais pai socioafetivo, ou mãe biológica mais mãe socioafetivo. É poder dar um arsenal maior para a criança, né, de possibilidades de seu sadio desenvolvimento. Tá? Também, com esse reconhecimento da multiparentalidade, todas as consequências da filiação elas serão exigidas. Por exemplo, também é exigido, com o reconhecimento da multiparentalidade, o direito ao nome dessa criança ou desse adolescente. Às vezes de incluir, né, o sobrenome desse pai, dessa mãe, né? Porque o nome, não sei se muitos sabem, mas ele tem uma proteção constitucional, ou seja, o nosso nome ele é muito importante. O nosso nome, além de ser pelo que nos conhece, o nosso núcleo de amigos, ele também muitas vezes ele tem uma importância a nível empresarial, a nível de negócios, porque muitos lugares ou muitos centros sociais, o nome ele é uma questão para abertura de portas, de possibilidades. Então também se existe essa possibilidade, né, de incluir o nome também após o reconhecimento da multiparentalidade. Também, né, como consequência desse reconhecimento, é possível também o arbitramento de pensão alimentícia. Assim como um pai biológico, né, tem essa obrigação alimentar, o pai socioafetivo ele também, ou o pai afetivo, né, que a gente chama, que já é incluído no assentamento da criança, ele também vai ter a responsabilidade de prestar alimentos a essa criança
a esse adolescente, né, caso esse venha a necessitar. Levando sempre em consideração, né, que tem 2 pais, né, e os princípios da necessidade, possibilidade e proporcionalidade. Também, como consequência, é a guarda e a visitação. A guarda, normalmente ela não vai fugir a questões que usualmente já se utiliza, né, no direito de família, que vai se preservar também o princípio do melhor interesse desse menor, qual modalidade de guarda é indicada para o caso concreto. Por exemplo, uma guarda compartilhada, onde ambos os pais, ou pelo menos 3 pais, ou 3 mães, ou um excluindo o outro, ou somando-se, tá? Porque hoje em dia também a disposição familiar ela se modificou. Não é só pai, mãe, filho, é pai, mãe, mãe, pai. Então ele tem o direito de família ele se modificou com o tempo, e isso é bom. Então, é bom porque é sinal que também a gente como sociedade tem reconhecido as mais diversas formas de família, porque o amor ele não tem limite. Então eu não posso dizer que excluir uma modalidade de família porque não é a que de repente eu utilizo. Então isso é muito bom. O direito de guarda, quando se reconhece a multiparentalidade, ele também vai levar algumas considerações que normalmente a gente já utiliza, que é o quê? Visar qual que é a melhor forma de guarda para aquele caso concreto, que vai se efetivar e vai tornar um desenvolvimento psicológico melhor para aquela criança, para aquele adolescente, tá? E também o direito de visitação. Aquele que não tem a guarda ou não tem o direito de moradia, que não vai estar com a criança diariamente ali, ele vai ter o direito de visitação. Assim como funciona em casos normais, em divórcio ou de rompimento de laços familiares, também vai existir, tá? Então esse pai socioafetivo, ele também vai ter direito à visitação, né, da mesma forma que o pai biológico teria. Então, quanto a isso, não vai ter diferença, tá? E uma das questões também que, ao meu ver, é de suma importância com o reconhecimento da multiparentalidade, que transcende a questão, pelo menos que eu entenda, né, que transcende a questão dos alimentos, prioritariamente, a questão de nome, essa questão, é também a questão da sucessão desse pai ou desse filho afetivo, tá? Porque esse filho reconhecido no assentamento, ele também vai ter direito a todas as questões patrimoniais e sucessórias, como se filho biológico fosse. Então ele vai ter esse direito à sucessão, e esse pai, a recíproca também é verdadeira. Também vai poder ser incluído na questão da sucessão, né, desse filho, caso esse venha a faltar. Então, a multiparentalidade, e não é porque eu fiz o meu trabalho de conclusão ao tempo de faculdade sobre esse tema, que é um tema que eu gosto muito, que eu me dedico a estudar bastante, porque a multiparentalidade ela nada mais é do que trazer para o mundo jurídico o que na vida já acontece. Muitos casos aqui trabalhando no escritório, a gente vê de pais biológicos que simplesmente não têm interesse em estar convivendo com esse filho, ou se tem, é muito limitado. E quando o padrasto, que a gente chama, né, entre aspas, ele é uma pessoa às vezes mais presente, que mais ativa, que literalmente dá todo o suporte psicológico para essa criança ela se desenvolver, não só psicológico, como também financeiro. Isso em vários casos aqui no Rony Fonseca a gente tem presenciado. Então, a multiparentalidade serve justamente para esses casos. A ideia é não fazer um vídeo muito longo, né, para que fique o mais compreensível possível, mas, né, qualquer coisinha também eu estou à disposição. Pode me chamar no direct que eu vou estar à disposição de todo mundo para poder estar solucionando eventuais dúvidas. Grande abraço para vocês e até a próxima.